A inveja nem sempre vem com palavras duras. Muitas vezes ela vem com sorrisos forçados, elogios disfarçados, silêncios carregados. Você sente, no olhar, no ambiente, nas entrelinhas. São pessoas que caminham ao seu lado, mas torcem para você tropeçar. Gente que finge celebrar suas conquistas, mas se incomoda com o que você vive. E isso machuca, porque você não pediu para ninguém te invejar. Só quis viver em paz, crescer, construir, fazer o certo. O mais difícil é perceber que, mesmo sem fazer mal a ninguém, você acaba se tornando alvo. Porque a inveja não nasce daquilo que você tem. Nasce da dor de quem nunca soube valorizar o que tem. Em Provérbios capítulo 14, versículo 30 está escrito: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." A inveja corrói por dentro, tanto quem sente quanto quem sofre por causa dela. Mas Deus vê o que os olhos não veem. Ele sabe o que acontece nos bastidores, e Ele é justo. Por isso não se revolte, não se feche, não se amargure, apenas entregue. Entregue os olhares, os comentários, os pesos invisíveis, porque quem confia em Deus não precisa se proteger sozinho. Ele mesmo se levanta como escudo. E ninguém pode tocar no que ele decidiu proteger. Nem sempre a inveja vem dos outros. Às vezes ela se esconde dentro da gente, e isso é difícil de admitir, porque inveja é aquela dor silenciosa que surge quando alguém conquista o que a gente ainda não conseguiu. A gente não deseja o mal, mas também não consegue celebrar o bem do outro. E isso sufoca, causa vergonha, mas também revela um ponto cego que precisa ser tratado com Deus: a comparação. A comparação é uma prisão disfarçada de admiração. É quando a gente mede a própria vida com a régua dos outros. É quando começa a achar que está atrasado, que está perdendo, que Deus abençoa os outros mais do que a gente. Mas isso não é verdade. Deus não trabalha com escassez de bênçãos. Ele tem caminhos únicos para cada filho. Em Tiago, capítulo 3, versículo 16 está escrito: "Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males." A inveja desorganiza, enfraquece a alma. Se você se identificou com isso, não se culpe, se entregue. Deus não te condena por sentir. Ele te convida a ser curado. Porque o lugar da inveja, ele pode ocupar com contentamento, com propósito, com paz. Quando você entende que o seu tempo é diferente do tempo de todos, a inveja perde espaço. E o coração aprende a esperar com confiança. Quem está alinhado com Deus não precisa se comparar. Só precisa caminhar e confiar. A inveja é uma das armas mais antigas que o inimigo usa para enfraquecer relações, destruir confiança e desviar o foco daquilo que realmente importa. Ela entra pelas frestas, nas famílias, nas amizades, nas igrejas, no ambiente de trabalho, e vai minando aos poucos o amor, a admiração verdadeira, a unidade. A inveja é sutil, e justamente por ser silenciosa, ela causa danos profundos. Às vezes, o que Deus te deu foi resposta de oração, mas aos olhos de alguém, virou motivo de ressentimento. Isso não é à toa. O inimigo sabe que a inveja paralisa. Ela fere a autoestima, coloca dúvidas na mente e tenta empurrar você para o isolamento. E quando você se isola, enfraquece. É por isso que precisamos discernir. Nem todo desconforto que você sente perto de alguém é coisa da sua cabeça. Pode ser espiritual. Em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6 está escrito: "A inveja é tão cruel quanto a sepultura, forte, mas real. Por isso, cuide do seu campo espiritual, não com medo, mas com vigilância. Ore, peça discernimento. Afaste-se em silêncio quando Deus te mostrar que é hora. Você não precisa confrontar ninguém, só precisa se proteger em Deus. Porque quem anda com o coração limpo, mesmo que seja alvo de inveja, continua sendo alvo do cuidado dele. E o cuidado de Deus cobre o que os olhos não alcançam. A melhor maneira de vencer a inveja
tanto a que vem de fora quanto a que tenta nascer dentro da gente, é cultivar um coração cheio da presença de Deus. Porque onde Ele habita, não há espaço para veneno, nem para comparação, nem para ressentimento. Um coração firmado nele é como uma casa com portas fechadas e janelas seguras. O vento até bate, mas não derruba. E quando o coração está firmado, as palavras dos outros não abalam. Os olhares não machucam. As injustiças não paralisam. Mas essa blindagem não vem do orgulho. Vem da intimidade. É fruto de uma vida que ora em silêncio, que busca direção, que confia mesmo sem aplauso. É a segurança de quem sabe que foi colocado por Deus onde está e não precisa disputar lugar com ninguém. Em Salmos capítulo 112, versículo 7 está escrito: Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Isso é maturidade espiritual. Isso é proteção de verdade. Você não precisa viver desconfiando de todos, mas pode viver em paz sabendo que Deus te guarda. E se alguém tentar te diminuir, Deus te levanta. Se tentarem te bloquear, Ele te redireciona. E se tentarem te ferir, Ele cura. A presença dele não é apenas conforto, é proteção constante. Quem vive perto de Deus vive longe da contaminação. Você não tem controle sobre o que os outros sentem por você, mas tem poder sobre o que decide carregar no coração. Escolher viver leve é um ato de coragem espiritual. É entender que você não precisa provar nada, disputar com ninguém, nem explicar seus passos para quem não quer te entender. Quando Deus te chama para viver em paz, Ele também te convida a soltar o que pesa, inclusive os efeitos da inveja, inclusive as feridas causadas por olhares tortos e palavras maldosas. Você foi criado para andar com dignidade, cabeça erguida e alma em descanso. E isso não depende do ambiente. Depende da decisão de confiar. Confiar que o que Deus te deu, ninguém pode tomar. Confiar que o que é seu vem pelas mãos dele, não pela comparação, nem pela luta. Em Romanos capítulo 12, versículo 21 está escrito: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E isso inclui vencer a inveja com mansidão, com discernimento, com presença de espírito. A inveja vai continuar existindo no mundo, mas ela não precisa habitar em você e nem ter domínio sobre a sua caminhada. Hoje você pode escolher viver leve, caminhar firme, orar mais do que se explicar, silenciar mais do que revidar e continuar brilhando, mesmo quando tentarem apagar a sua luz. Porque quem é guardado por Deus anda livre, e nada pode tocar o que Ele protege. Existe um tipo de inveja que não ataca com palavras, mas com atitudes sutis. Distância repentina, piadas disfarçadas, frieza onde antes havia calor. Às vezes, tudo o que você fez foi crescer, evoluir, obedecer a Deus, mas isso incomodou quem estava ao seu redor. Porque nem todo mundo tem maturidade para ver alguém dando certo sem se sentir diminuído. E não é sua culpa. Seu crescimento não é afronta, é resposta de oração. Por isso, não se sabote para caber em lugares pequenos. Não diminua sua luz para não ofender quem prefere a sombra. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, está escrito: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Brilhar não é arrogância, é obediência. Você não precisa se esconder para ter paz, precisa apenas lembrar de quem é e de quem te enviou. Se Deus te colocou numa posição de destaque, é porque Ele confia no seu coração. E se a inveja tentar te atingir, ela vai falhar. Porque você não está sozinho, está guardado. E quem caminha debaixo da proteção de Deus pode até ser observado, mas nunca será vencido por olhares tortos. A inveja pode até cercar, pode pesar o ambiente, pode ferir em silêncio, mas ela não tem poder sobre quem anda com Deus. Você não precisa temer nem provar nada. Apenas siga, com o coração limpo, com os olhos firmes no céu, e com a certeza de que quem te guarda é maior do que qualquer olhar contrário. Continue sendo luz, continue crescendo,
E se em algum momento tentarem apagar o que Deus acendeu, lembre, o que vem do alto, homem nenhum derruba. Quem anda com Deus, segue em paz.